Olha, isso aqui vai muito além de uma fofoca de celebridades. A gente está falando da separação de David Geffen e Donovan Michaels, que na verdade foi uma batalha jurídica fascinante sobre dinheiro, poder e, o mais importante de tudo, sobre quem consegue controlar a história que é contada. 8,7 bilhões de dólares. É esse o número que está no centro de todo esse conflito. É uma fortuna tão, mas tão grande que a gente mal consegue entender a dimensão da briga. Coloque em perspectiva, né, o tamanho do que parecia estar em jogo. E claro, para apimentar tudo, tinha os detalhes pessoais que fizeram essa história virar uma febre na mídia. Pensa bem, um relacionamento de quase 10 anos, com uma diferença de idade de 50 anos, e tudo isso terminando bem debaixo dos holofotes. E aí a gente chega na pergunta principal, sabe? Aquela que deixou todo mundo de cabelo em pé e que é o ponto de partida para nossa análise aqui. Como é que um magnata, conhecido por ser super meticuloso nos negócios, deu um vacilo desses? Por que não tinha um acordo pré-nupcial? Então, para a gente entender essa briga, primeiro a gente precisa entender quem são os lutadores, né? Porque, no fundo, o que aconteceu foi um verdadeiro choque. Um choque entre duas histórias, duas narrativas públicas que foram construídas, olha, com muito cuidado. E os contrastes aqui são gritantes. De um lado você tem David Geffen, com 82 anos, um bilionário que basicamente ajudou a criar o entretenimento como a gente conhece hoje, com essa fama de ser implacável. Do outro lado, Donovan Michaels, 32 anos, um cara que cresceu em lares adotivos, com um passado bem complicado, que inclui até ter sido ator de filmes adultos. E essa diferença toda não era só um detalhe não, era a base de toda a estratégia jurídica da coisa. E a equipe do Michaels, claro, não perdeu tempo. Eles logo trataram de enquadrar essa dinâmica de poder. Essa frase aí, por exemplo, foi tirada direto dos documentos do processo. Ela descreve o site onde eles se conheceram, o Seeking.com. É uma linguagem super direta, pensada justamente para pintar o Geffen como um predador desde o comecinho da história. Pois é, as alegações do Michaels descrevem um início de relação bem complicado. Ele diz que o Geffen pagou $10 mil por sexo logo no primeiro encontro. E isso, segundo a equipe de advogados dele, estabeleceu um tom comercial para tudo que veio depois. A tese deles era que essa transação inicial acabou virando um tipo de contrato de boca para que o Geffen o sustentasse para o resto da vida, e foi aí que se baseou todo o processo. O que nos leva de volta àquela grande pergunta: mas por que não tinha um acordo pré-nupcial afinal? E a resposta, olha, não é um erro de cálculo, não. O pulo do gato está num detalhe crucial da lei da Califórnia, um detalhe que muda completamente o jeito que a gente olha para esse caso. A chave para entender tudo é esse conceito jurídico aqui, bens particulares. Funciona assim: na Califórnia, tudo que uma pessoa já tinha antes de casar, os bens, os lucros, qualquer crescimento em cima disso, continua sendo só dela depois do divórcio. Não entra na divisão de bens comuns. Então, aqui está o ponto principal. Aquela fortuna imensa do Geffen, que ele construiu quase toda antes do casamento, já estava, na prática, protegida pela lei. A falta de um acordo pré-nupcial não foi um erro gigantesco. Foi, na verdade, um risco calculado, porque o prêmio principal, o grosso do dinheiro, nunca esteve em jogo de verdade. Isso levanta outra questão, né? Se a briga não era para dividir os bilhões, então, pelo que eles estavam brigando de verdade? Bom, com o mistério do dinheiro resolvido, surge um novo campo de batalha, um que talvez seja até mais importante: a reputação. Já que o dinheiro do Geffen estava fora de alcance, a briga mudou de lugar. O Donovan Michaels usou a ferramenta mais poderosa que ele tinha. Abriu um outro processo, um processo civil, totalmente separado e explosivo. A ideia não era ganhar no tribunal. A ideia era ganhar no tribunal da opinião pública. E as coisas esquentaram muito rápido. O Geffen pediu divórcio em maio, em julho o Michaels respondeu, mas não lá na vara de família, ele respondeu com essa bomba, um processo civil de 33 páginas. A equipe do Geffen rebateu na hora, chamando de extorsão, e aí, de repente, em outubro, o próprio Michaels retira o processo. Parecia que ele estava desistindo, né? Mas era exatamente o contrário. Esse processo civil foi todo pensado para causar o máximo de estrago na imagem pública do Geffen. O Michaels alegou que era tratado como um tipo de experimento social vivo, que era submetido a atos sexuais degradantes, que era pressionado a fazer plásticas dolorosas. Eram acusações pesadíssimas, feitas para manchar o legado do Geffen para sempre. A equipe do Geffen, claro, veio com tudo no contra-ataque. Eles pintaram o Michaels como um oportunista, um cara calculista, que gastava dinheiro sem pensar. Acusaram ele de usar drogas escondido e de ter vários casos fora do casamento. De uma hora para outra, virou uma guerra pública de narrativas. Quem era a vítima e quem era o vilão da história.
E é aqui que a gente entende a estratégia genial por trás daquela retirada do processo que pareceu tão repentina. Não foi uma desistência. Foi uma jogada de mestre num jogo de xadrez. E de altíssimo risco. O segredo está todo numa expressão jurídica: desistência sem prejuízo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo retirando o processo agora, o Michaels guardava o direito de reabrir o mesmo processo com as mesmíssimas acusações a qualquer hora no futuro. O caso não tinha morrido, ele estava só adormecido, hibernando. Isso mostra com toda clareza qual era a verdadeira intenção. O processo nunca foi para ganhar uma indenização no tribunal. Ele era uma arma, uma ferramenta de pressão criada para forçar o Geffen a sentar e negociar um acordo só para proteger a própria reputação. Então, resumindo a jogada. Primeiro, você abre um processo devastador com detalhes que acabam com a reputação do seu oponente. Depois, deixa essas alegações virem a público. Em seguida, você retira o processo sem prejuízo, mantendo a ameaça viva como uma espada pendurada sobre a cabeça dele. O único jeito do Geffen se livrar dessa ameaça para sempre era um acordo privado bem gordo. No fim das contas, essa batalha toda revela os verdadeiros custos de um conflito desse nível. A gente vê que o prêmio em jogo vai muito além do dinheiro. Vamos comparar o placar final. O Geffen protegeu seus bilhões, sim. Mas aquela imagem de cara intocável que controlava tudo nos mínimos detalhes, essa foi por água abaixo. Já o Michaels, por outro lado, muito provavelmente conseguiu um acordo milionário e, mais importante, conseguiu emplacar a sua versão da história publicamente, usando o próprio passado como uma arma. No final, essa análise toda deixa uma coisa muito clara. Nessas disputas modernas de gente poderosa, a briga pela narrativa pode valer mais e causar mais dano do que a briga pelo dinheiro em si. Quem conta a história que convence mais, geralmente, ganha a guerra. Não importa o resultado financeiro. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Nesse mundo de tanto poder, de tanta riqueza, onde a reputação é a moeda mais valiosa de todas, qual é o verdadeiro preço que se paga para proteger um legado que se quer perfeito?